Sempre haverá um momento na nossa vida em que nós nos encontraremos passando por uma situação de injustiça que a nós será imposta. Um tempo em que pessoas, por se deixarem levar pela vaidade, pela inveja, vão procurar nos causar danos pelo simples fato de não conseguirem ser o que somos. E quando eu digo isso, eu não estou me referindo à nossa grandeza humana, mas à nossa fidelidade ao Senhor. Essas pessoas que não vão querer renunciar aos seus pecados, mas querem receber bênçãos de Deus e não vão receber. São essas pessoas que não vão considerar os nossos esforços e nem menos o nosso sofrimento que estamos passando para permanecer no Senhor. Elas só vão enxergar as nossas vitórias. E isso vai acontecer com elas, porque o pecado delas as cegarão e as tornarão alvos fáceis para serem influenciadas por Satanás, para levantarem falsos e até mesmo tramar contra as nossas vidas. E muitas vezes, queridos, essas pessoas irão influenciar e manipular autoridades que estão sobre nós contra a nossa vida. Mas eu quero que você se lembre de uma coisa: quando esse momento chegar, e ele vai chegar, não vai ser hora de justificativas ou de fuga, mas de buscar a presença de Deus, porque a sua fidelidade ao Senhor é o que sustentará, livrará e honrará a sua vida, porque o nosso Deus, Ele permite que a prova venha para o nosso crescimento. Mas Ele, queridos, também é aquele que no tempo oportuno entra com justiça e intervenção em prol dos seus filhos. Por falar em sustento, livramento e honra da parte de Deus para com os seus filhos, eu me lembrei de alguém que viveu uma situação dessa, cuja história de vida ficou registrada para que as futuras gerações soubessem que o Senhor Deus é fiel em livrar os seus servos que são inocentes das injustiças malignas e das tramas mortais de Satanás. Essa história está registrada nas Sagradas Escrituras, no livro de Daniel, capítulo de número 6. Esse capítulo, ele nos apresenta a figura de um rei que foi manipulado pela sua vaidade, manipulado por homens cujo o coração havia maldade. E sem perceber, ele acabou colaborando para que uma grande justiça alcançasse a vida de um homem chamado Daniel. Esta história é bem conhecida porque se trata do episódio da Cova dos Leões, mas mesmo sendo tão conhecida, eu quero usá-la nesse dia porque a maior ênfase sempre é dada para o livramento de Deus, que é muito bom. Mas esse texto, ele não trata só de nos fazer lembrar que Deus é fiel para nos livrar. Esse texto, ele também nos ensina a como devemos nos comportar no tempo da provação até que o Senhor intervenha com o livramento. E é sobre isso que eu quero falar neste dia. Desde já eu quero te desejar a paz do Senhor Jesus e um dia abençoado. Amém? Glória a Deus. Queridos, nunca foi e nunca será fácil ser acusado de coisas que não é da nossa responsabilidade e menos ainda sofrer perdas e até danos, inclusive risco de morte, por causa de pessoas que estão totalmente inclinadas para o mal. Saiba que no tempo de Daniel, ele era fiel a Deus e por isso o Senhor o elevou a patamares mais elevados e também lhe deu bênçãos elevadas. E essa ação de Deus na vida de Daniel gerou no coração dos que estavam à sua volta muita revolta, indignação, vaidade, inveja, dentre tantos outros sentimentos malignos que invadem o coração do homem. Essas pessoas passaram a procurar na vida de Daniel falhas
para poder acusá-lo e fazer com que ele perdesse as bênçãos que Deus havia lhe concedido. Mas, como disse o versículo 4 do capítulo 6 do livro de Daniel, estes homens não acharam nada na vida dele que o comprometesse, nada que comprometesse o caráter de Daniel, porque Daniel era íntegro para com Deus e também para com os homens. Por causa disso, então, eles projetaram um plano contra Daniel e criaram um conflito entre a fidelidade de Daniel a Deus e a obediência de Daniel ao governo humano. Eles manipularam a vaidade do rei, fazendo com que o rei assinasse um decreto que faria com que ele politicamente consolidasse sua autoridade sobre os povos recém-conquistados. Nesse decreto foi dito que qualquer pessoa que fizesse uma petição a alguém ou a algum deus que não fosse ao rei seria lançado aos leões, porque seria tido como infiel para com o rei. Por isso Daniel foi parar na cova, porque, meus amados, ele não deixou de orar a Deus por causa desse decreto. E aqui eu preciso que você entenda algo muito importante, que a altura desse texto não está se tratando de rebeldia e desobediência da parte de Daniel para com a sua autoridade, mas sim da integridade espiritual de Daniel, em reconhecer que maior do que o governo do homem é o governo de Deus. E sim, meus amados, haverão decretos que nós, enquanto cristãos, seres humanos, teremos que não observar. Isso não por rebeldia, mas porque são decretos que vão diretamente contra os princípios de Deus. Só que para fazermos isso, teremos que ter coragem e vida com Deus, para que, se preciso for, entregar a nossa vida, assim será, mas nós permaneceremos fiéis a Deus. É por isso que lá na cova, Deus mandou o livramento, mandou o anjo para guardar a integridade física de Daniel. Porque quem deu o reino dos homens ao homem é maior do que os homens e pode intervir no plano dos homens em prol dos seus filhos. Nós não vamos ver Daniel, queridos, em nenhum momento do capítulo 6, se justificando ou tentando com as suas forças sair dessa situação. Pelo contrário, a única ação de Daniel que nós vamos ver registrada nesse capítulo é que, quando ele soube do decreto, ele foi até o quarto, fechou a porta, se dobrou de joelhos perante o Rei dos Reis e colocou a sua causa diante dele, para que ele pudesse julgá-la. Daniel confiou que, independente do que acontecesse, o Senhor faria sempre o melhor por ele. E por isso ele não retrocedeu, mas permaneceu fiel para com o Senhor, o seu Deus. O final dessa história nós conhecemos. Quando os inimigos estavam respirando o ar da aparente vitória, alguém grita de dentro da cova: Deus me guardou, porque em mim não foi achado culpa, nem contra ele e nem contra os homens. Será que nós poderíamos gritar isso de dentro da cova quando esses momentos chegarem para nós? Queridos, Daniel, ele passou pela prova, saiu de dentro da cova e foi honrado por Deus por causa da sua integridade. Nós precisamos aprender com Daniel que a nossa fidelidade precisa andar de mãos dadas com a nossa integridade, para que possamos ser alvo da intervenção soberana de Deus sobre o reino dos homens em prol da nossa vida. Não se esqueça, quando esses momentos aparecerem para você, confie no Senhor, porque Ele te achará inocente por causa da sua integridade, julgará a tua causa e entrará com o livramento. Amém? Glória a Deus. Que essa palavra permaneça na sua mente, no seu coração, fazendo em você e por você aquilo que só a palavra de Deus tem o poder de fazer.